Queridos irmãos, Nosso Senhor responde hoje uma pergunta controversa feita pelos fariseus. Eles o colocam contra a parede sobre a questão do matrimônio. E colocam-no contra a parede porque o fazem, por assim dizer, corrigir Moisés. A pergunta é simples. Eles perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Então Jesus, ciente da legislação mosaica, perguntou: o que Moisés os ordenou a esse respeito? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Moisés permitiu. O que significa isso? Antes da permissão de Moisés, um homem poderia mandar a mulher embora sem uma certidão de divórcio. E, portanto, ela ficava proibida de casar-se com outro enquanto ele se casava com outra. E, desse modo, então a mulher caía na indigência, vivia uma situação deplorável. Por isso Jesus diz: por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos escreveu este mandamento. Por causa da dureza. Ou seja, como vocês são duros, são capazes de fazer coisas horríveis, por causa disso, na velha aliança se fazia assim. Continua Jesus: no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, Jesus estabelece o princípio segundo as origens. Ele volta ao desígnio original de Deus. Qual é o desígnio original de Deus? É que o casamento seja uno e indissolúvel. Uno. Um homem e uma mulher. Indissolúvel. Até que a morte os separe. Ora, isso é arquiconhecido por todos os cristãos. Todos nós sabemos disso. Esse é o matrimônio. Uno, indissolúvel, até que a morte os separe. Contudo, existe toda uma mentalidade que nos circunda, que é uma mentalidade antimatrimonial. Isso se manifesta de muitos modos. Se manifesta, em primeiro lugar, com a banalização dos relacionamentos humanos. Por quê? Ora, viver a vida inteira com uma pessoa demanda da nossa parte muito conhecimento, autoconhecimento e conhecimento da outra pessoa. Não é uma aventura. Não é ir se amalgamando com alguém, se juntando e ver o que vai dar. Isso é loteria. É uma coisa irresponsável. Agora, numa cultura em que as pessoas se banalizam tanto, então, elas se banalizam emocionalmente, com essa história de ficar.
Isso é uma vergonha. Porque e a intimidade e o valor que tem os nossos sentimentos, as nossas expressões afetivas, isso tudo se perde assim, com uma trivialização absurda. A pessoa, ela se comporta como um adesivo que cola, desgruda, cola, desgruda, cola, desgruda, cola, desgruda, chega uma hora que não cola mais em nada. Ele perdeu a capacidade de aderência. Por quê? Ficou tudo extremamente banalizado. Segundo lugar, a banalização, digamos, sexual e sensorial. O que é isso? Os jovens, eles, os hormônios lá nas alturas, né? Então, sempre olham as pessoas pelo lado das aparências, né? Então, sei lá, os rapazes ficam olhando para as meninas que eles julgam ser bonitas. E as meninas ficam olhando para os rapazes que elas julgam ser bonitos. Antigamente não era assim, hein? Antigamente, há 50, 40 anos atrás, a coisa era um pouco diferente. Aliás, essa coisa dos homens se preocuparem com aparência, com estética, é um negócio muito recente. Quando eu era jovenzinho, era uma coisa estranhíssima, um homem que se enfeitava, que se arrumava. Todo mundo achava um pouco esquisito isso daí. Não era comum. Não era. A gente escutava dos nossos pais, né? Meu filho, vai trabalhar, né? Ganhe dinheiro. É isso aí, é nisso que você tem que botar a sua força, né? Agora o pessoal vai para fazer, como é que é? Barba, laser, umas coisas esquisitas que a gente tem visto por aí, que deixam a gente um pouco norteado, né? Tem acontecido. Isto é uma grande bobagem. Por quê? Porque ninguém fica bonito para sempre. Acaba. Isso acaba, a gente fica velho. A gente engorda, fica careca. Essa semana me mostraram uma foto minha de quando eu entrei para o seminário, né? Foi o Jefferson que me mandou, fez essa crueldade comigo. Eu era magrinho, tinha cabelo, um colosso de cabelo, assim, um tupete, assim, bem alto, né? Se foi, graças a Deus. Pois é, mas é assim, a vida vai passando, você não é a mesma pessoa. Vai mudando. Sexo também é um negócio que vai perdendo a graça. Não é como é quando você tinha 20, 30 anos. Muda. A coisa muda. E é natural que seja assim. Agora, quando você casa com alguém pensando nessas coisas, já está tudo errado. Porque não há aquele entrosamento, aquela amizade. Na igreja, não existe uma doutrina sobre namoro. Por quê? Porque se entende que o namoro nada mais é do que uma amizade com fins matrimoniais. Porque mais importante do que tudo é você ser o melhor amigo da pessoa com quem você vai se casar. Tem que haver um entrosamento, a capacidade de renunciar à própria vontade. Veja, se quando você está namorando, você não é capaz de renunciar à sua própria vontade, dizer assim, olha, eu tinha tais hábitos, mas porque eu estou namorando com você, então a gente tem que mudar um pouco de comportamento e aí você se adapta. Se você não consegue fazer isso, me desculpe, você é imaturo, você não tem condições de pensar em casamento. Tem que crescer primeiro. Porque o que é o casamento, se não você passar a vida inteira deixando a sua vontade em segundo lugar? Porque você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade com aquela pessoa.
Você tem o compromisso de não deixar aquela pessoa sozinha. Você tem o compromisso de não deixar aquela pessoa boiando, de dar atenção para ela. Você tem compromisso de ter que trabalhar para manter aquela casa. Não é fácil, é uma cruz. Agora, por que muitos casamentos são atrapalhados pela famosa sogra, né? O pessoal fala muito mal das sogras, tradicionalmente. Por quê? Porque muitas vezes a mãe, ela fica mimando o filho e dando razão para o filho. Quer dizer, o casamento exigiria que ele dissesse não a si mesmo. Ou ela, né? A esposa também. Então o casamento exigiria isso, que ela se sacrificasse um pouco. Que ela dissesse não a si mesma. Mas aí, chega a bater o banco, né? Mas aí, tem a bendita sogra. E o que acontece? Ela fica lá, meu filhinho, você coitadinho, você tem razão, minha filhinha, é isso mesmo, você está certa, faça assim, pilhando a cabeça da outra pessoa. Você tem que entender, quando você entra para um casamento, você tem que desligar as antenas para aquilo que vem de fora. Quem é que fica metendo bedelho na sua casa? Pode ser sogra, pode ser amigo, pode ser irmão, pode ser não sei o quê. Se é alguém que está te ajudando a se colocar contra o seu cônjuge, a você não se sacrificar, saiba, Satanás está entrando por aí. Por quê? Nenhum casamento pode dar certo se a gente não está disposto a se crucificar. É assim. Isso tem que acontecer dos dois lados. Porque também, se um lado só se sacrifica, chega uma hora que fica insuportável. Eu já vi muitas pessoas não deslancharem na vida sentimental, porque existe um corvo nas suas costas, amarrando aquela pessoa. Uma amizade exagerada, uma mãe possessiva, um pai extremamente controlador, um irmão cerceador, alguém que está ao lado impedindo aquela pessoa de fazer a sua própria vida, a sua própria história. Não tem jeito, ninguém chega a 20, 30 anos de casamento sem estar profundamente cheio de cicatrizes. É assim. Porque o matrimônio exige de nós sacrifício. Então, a ideia de que casamento é um negócio romântico, é uma coisa... Isso é bobagem, isso não existe. Isso não é assim. Simplesmente não é assim. A vida é mais prática. É concreta, é real. Existe amor? Existe. Só que não é com essa frescura toda. Ele é mais real. Ele é feito de ações, é feito de gestos, muitas vezes é feito de silêncio. Mas acontece que quando as pessoas não são capazes desse sacrifício, e às vezes a gente tem que ser muito tolerante, esperar o momento certo, porque é assim, viu? Crise matrimonial é assim. Você tem que ter muita paciência, porque às vezes dá uma loucura, que a pessoa fala, eu vou separar. Aí você diz, calma, você espera um pouco, o que é isso? Né? Aí passam uns meses, aquilo se resolve. Só que acontece, alguém que está ali pilhando a situação, querendo ver o circo pegar fogo, fica dizendo, vai, faz, não sei o quê, dando força para a pessoa se jogar do precipício. Sempre é assim. Você sempre vai encontrar alguém disposto a te derrubar, a acabar com o seu casamento. O diabo vai colocar alguém no seu caminho para fazer isso. Por isso eu digo, se você estiver numa situação ruim, não fale com ninguém. Vai procurar o sacerdote. Vai procurar alguém que seja de oração, uma pessoa que seja de Deus. E mesmo isso você tem discernimento, hein? Porque não é qualquer pessoa que tem preparo para nos ajudar nessas horas.
Porque não é fácil. Há momentos em que a pessoa quer ir embora, há momentos em que a pessoa quer desistir. Nem todo mundo tem o preparo psicológico que o casamento exige. Às vezes você leva 20, 30 anos para amadurecer. Outras pessoas já têm o dom de casar e a coisa flui bem, desde o começo. Mas é raro acontecer isso. Há uma longa fase de adaptação, que às vezes leva muitos anos. Todavia, hoje nós precisamos tomar muito cuidado. Porque, como as pessoas elas estão perdidas, elas simplesmente não sacam que estão casadas. É uma coisa um pouco absurda, mas acontece. Então, por exemplo, a pessoa é casada, mas tem não sei quantas amizades esquisitas. Meu filho, tem que cortar isso daí. Me desculpe, tem que cortar. Fica de pirim-pim-pim no WhatsApp com não sei quem. Tem que cortar. Isso aí tem que cortar. Porque tem entrado muita coisa ruim pelas redes sociais. Começa conversas inapropriadas, diálogos inoportunos que não são convenientes. Nós temos que aprender a cortar essas coisas. Aquela pessoa que chega, né? Oi? Bloqueio na hora. Oi o quê? Então, oi para ninguém. Eu sou um homem sério. Fica, oi? Oi? Não, o que é isso? Não. Temos que cortar. Amizades muito afetadas, né? Que tem lá tal amiga, tem lá o tal amigo, e muita frescura, muito abracinho, muita coisa esquisita. Meu filho, acaba com isso, corta. Corta pela raiz, tem que cortar. Por quê? Todo incêndio começa com uma faísca. Tem que cortar. Mas que eu gosto... Porque a gente tem um dom, né? De transfigurar coisas que são perigosas. Então a gente chama de amizade certas liberdades inapropriadas. A gente chama de fraternidade certas coisas que não são muito corretas. Precisa cortar. Porque as coisas começam a se destruir desse jeito. Davi cometeu adultério e assassinato porque ele foi olhar Betsabé tomando banho da sacada do palácio. Viu a distância e tudo começou com um olhar. Todo incêndio começa com uma faísca, tem que cortar. Não tenha dó, corte. Mas nossa, vai doer. Melhor chorar com jeito do que chorar sem jeito. Chore, sofra, mas corte. Tem que cortar. Porque eu já vi muitas coisas ruins acontecerem justamente porque as pessoas não tiveram sabedoria. Sabedoria. E eu digo mais, muito cuidado, porque às vezes a gente frequenta meios em que as pessoas, elas são muito mundanas e é muita converseira. Olha, gente, hoje tem coisas horríveis acontecendo. Esses dias eu estava vendo um vídeo no Facebook. E no Facebook, eles vão passando um vídeo depois do outro, né? Então termina um, começa outro, termina um, começa outro. Bom, eu estava assistindo um vídeo, coloquei assim, na verdade estava escutando, né? Estava escutando aquele negócio, estava fazendo outra coisa, mudou de vídeo, entrou uma entrevista de um programa aí, de uma apresentadora engraçada, uma jovem meio engraçada, meio piadista. Aí ela começou a conversar com a outra sobre as coisas que elas faziam no casamento.
Olha, eu não aguentei ouvir 30 segundos daquilo, de tanta nojeira, de tanta absurdidade que as pessoas vão colocando. E convida não sei quem para participar do não sei o que lá, e vira não sei o que, e viram uma coisa imunda. Isso está acontecendo. Está acontecendo. Eu não acreditava, mas está acontecendo sim. Pessoas estão com muitos usos abusivos dentro do matrimônio. E onde que isso começa? Começa na televisão. As pessoas dizendo que elas fazem o que é vergonhoso. Você escuta, ri, acha engraçado. Quando você menos pensa, você está fazendo aquilo também. Tome muito cuidado. Às vezes você está colocando seu pé dentro do buraco da cova. Da cobra, eu quero dizer. Vai te levar para a cova do mesmo jeito. Você está se colocando numa situação de perigo. Seu casamento corre um risco. Ah, não, mas a gente está firme, imagina. Nós dois estamos bem. Já vi muito casamento assim, que depois aconteceu um ataque de Satanás, bastou um negócio aqui, pumba, destruiu tudo. Porque adultério é um negócio do demônio, viu? Ele entra, e quando você vê, a coisa já se apodreceu. Aquilo começa como quem não quer nada. Tudo é assim, é um minuto, é um instante, é um momento, é uma chance, é uma possibilidade. Aí a pessoa pensa, meu Deus, eu tive coragem de fazer isso? Teve. Aí depois você diz, já fiz uma vez, por que eu não posso fazer outra? Faz de novo. Fez de novo, pumba, já virou um vício. Aí, quando você vê, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, aquilo vira um escândalo, vira uma destruição, e o seu casamento foi por água abaixo. Muito cuidado com seus pensamentos, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você olha. Você está casado, mas você não está morto. Tal pessoa que me desperta tal pensamento, tal... sabe qual é a diferença entre um padre e um homem casado? É que um padre não pode olhar para nenhuma mulher com desejo desordenado. E um homem casado só pode olhar para uma. Essa é a diferença. É que o homem casado só tem uma. Mas quantas milhões não existem no mundo? Isso também vale para as mulheres. É claro que você vai encontrar pessoas que despertam atração, seu pensamento. O que você tem que fazer? Virar o olhar, tirar, não falar, não conversar, evitar, fugir. Por quê? Jesus diz que no coração a gente também adultera. E é por ali que tudo começa. Muito cuidado com o Instagram. Não é só gente jovem que tem que tomar cuidado com o Instagram. Gente solteira, que tem lá aquela partezinha que fica aquele monte de foto montuada uma por cima da outra. Não é só isso. Quem é casado também. Porque a castidade é a mesma para todos. E é por aí que entra muita tentação, muita prevaricação. É aí que nós temos que tomar cuidado. Por fim, queridos irmãos, apenas uma última advertência. Nós precisamos entender que o nosso casamento precisa ser um lugar de apostolado. Ou seja, como casal cristão, você é chamado ao apostolado, a salvar almas, a anunciar o reino de Cristo. E não existe meio mais adequado para ajudar um casal do que um outro casal. Esses dias eu via a história de um casal que era eles eram um casal muito bom, muito de Deus, muito engajado, e também viviam uma vida matrimonial muito bem vivida, né? Tinham
tem, né, 6 filhos, alguns bem pequenininhos, né? E quando o padre que contava isso dizia que quando aparece um casal com crise de casamento, ele fala, olha, vai jantar lá na casa do fulano. Eles vão jantar lá, né? E vem aquela coisa, aquela casa, né? Uma casa normal, mas os filhos se ajudando, um ajuda, um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz assim, outro faz assado e tal, e o marido fala com o homem, a mulher fala com a outra esposa e tal, e vão conversando e tal, e rezam antes de comer, e rezam depois de comer, e tudo bem bonitinho, tudo bem feito. Os casais saem de lá assim, edificados, falam assim, meu Deus, isso aqui é um casamento. Que coisa bonita. Né? Mas não é uma coisa bonita, assim como que você vê assim, um negócio lá distante. Né? Não, é uma coisa concreta, real, que tem a sua dose de normalidade. Ou seja, o que nós precisamos nesse mundo tão idiota que nós estamos vivendo, esse mundo podre, está acontecendo tanta coisa ruim, o que nós estamos precisando? Algo muito simples. Homens normais, mulheres normais e filhos normais. Essas 3 coisas que nós estamos precisando. Quer dizer, casais equilibrados, que vivem uma vida bem vivida, que procuram a Deus na oração e que serão modelos para outras famílias. É isso que nós precisamos. Agora, se um casal cristão vive apenas assim, pensando na sua própria vidinha, está errado, né? Aí não vai dar certo, porque nós temos que fazer apostolado. Nós temos que ajudar os outros casais a viverem com fidelidade o sacramento do matrimônio. Vamos pedir essa graça a Nosso Senhor, né? Pedi-la. O casamento, o matrimônio é uma vocação, é um dom. Há algumas pessoas que não têm vocação ao matrimônio, graças a Deus, como eu, por exemplo, e outras pessoas também, não têm vocação ao matrimônio. Mas quem tem que vivê-la. Toda vocação tem as suas cruzes, suas renúncias, as suas dificuldades, etc. Mas, se você tem vocação ao matrimônio, então, você tem que vivê-lo bem e proteja o seu casamento. Proteja o seu cônjuge. Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Você tem que ter em toda consideração essa pessoa que é a sua outra metade. Você tem que viver para ele, com ela, etc. Dando toda a atenção, todo o cuidado, todo o carinho, tudo que você puder fazer. Todos os seus olhares têm que estar voltados para o seu cônjuge. E o resto passa. O resto são circunstâncias. Que Deus nos ajude e abençoe todos os matrimônios da nossa comunidade.